Então, gente, depois de nós termos visto aí os modelos atômicos até o modelo de Bohr, que é quando começa a envolver a parte de energia, vamos agora ver a representação dos átomos e a semelhança entre os átomos, o que é um isótopo, um isóbaro, um isótono, um isoeletrônico. Então, o convite já está feito. Hoje é um ótimo dia para você aprender química e, na verdade, a gente vai aprender. Vamos nessa, vamos trabalhar, vamos nessa. Olha só. Semelhanças atômicas. A primeira coisa, gente, é pensar a palavra átomo. Quando vocês ouvem átomo, vocês vão lembrar que o átomo, ele é neutro. Então, o átomo, ele é neutro. Ser neutro quer dizer que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, isso é o que significa ser neutro, e todo átomo é neutro. Na hora que o átomo ele ganha um elétron ou ele perde um elétron, ele deixa de ser átomo e ele se transforma num íon, um cátion ou então um ânion, né? Cátion é quando o átomo perde elétron e ânion é quando o átomo ganha elétron. A gente vai já ver isso. Mas primeiro observem o seguinte: a massa de um átomo é representada pela letra A. O número atômico, que é o número de prótons, é representado pela letra Z. Bora lembrar aqui uma coisa. Número atômico é a coisa mais importante para o átomo. Então, quando você pensar, número atômico é quem identifica o que é aquele átomo. Por exemplo, o oxigênio, o número atômico é 8. Todo oxigênio vai ter número atômico 8. A massa pode mudar, o número atômico não. Então a coisa mais importante no átomo, aquilo que identifica quem é aquela criatura, é o seu número atômico, é o seu número de prótons. Beleza. E, gente, dentro do núcleo, além dos prótons, eu também tenho os nêutrons, né, que foram descobertos depois, lá em 1932. Beleza. O que é que eu posso dizer? A massa de um átomo, ela seria a massa dos prótons, mais a massa dos nêutrons, mais a massa dos elétrons. Só que quando você vai observar quanto é a massa do elétron é tão pequena que é desprezível. Não é que ela não exista, é que ela é desprezível em relação ao próton e o nêutron. Então a massa fica sendo apenas a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Uma coisa que é super importante e que às vezes o pessoal pula, que não lembra. Gente, quando você diz assim, quanto é a carga do próton? Aí você vai, pô, o próton ele é positivo. Beleza, o próton é positivo, mas olha a carga dele. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O nêutron é 0. E o elétron, a carga é contrária do próton. Aí, para facilitar a nossa vida, no lugar da gente usar a carga verdadeira, a gente usa o que a gente chama de carga relativa. Por exemplo, como o próton e o elétron têm cargas iguais, só que de sinal contrário, a gente vai usar mais um e menos um. Não é a carga verdadeira, é a carga relativa. Se o próton fosse mais um, o elétron seria menos um. A mesma coisa é com a massa. Vocês sabem que o átomo é uma coisa muito pequena. É tão pequena a gente não consegue nem ver a criatura. Então imaginem como a massa é pequena. Então quando diz assim, o próton pesa 1. Não é que o próton pese 1. Olha a massa do próton. 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Viram como essa massa é uma coisa minúscula? Agora, a do próton e do nêutron é praticamente igual. Se é praticamente igual, em vez de eu usar esse número complicado, eu uso o relativo. 1 para 1. E o elétron, como eu havia dito, a massa é muito pequena em relação aos outros. É 1 sobre 1840. Então a gente costuma usar a massa relativa, né? Então o próton é 1, o nêutron é 1 e a gente despreza o elétron. Entenderam a situação? Então, por favor, elétron tem massa, mas quando eu comparo com os outros é desprezível. O que é 1? É a massa do próton verdadeira? Não. É a massa relativa. Se a massa do próton for 1, a do nêutron também seria 1. 1 para 1. Não quer dizer que pesa 1. É a relação. Assim como na carga. Na boa, tranquilo? Olhem uma coisa interessante. Olhem para a representação do átomo. Se vocês olharem para cá, vocês vão ver que aqui, eu tenho esse átomo onde o Z é o número atômico, que é o número de prótons. A gente sabe que quando o átomo é neutro, próton é igual a elétron. A massa que está aqui, do lado direito, a gente sabe que é prótons
mais nêutrons, porque a massa do elétron é desprezível. Detalhe, a gente pode colocar a massa do lado direito ou a massa do lado esquerdo. Tanto faz, tá? Lado direito ou lado esquerdo. Agora a massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Às vezes aparece também o número de nêutrons aqui no meio, então os nêutrons ficam no meio. Próton mais nêutron é igual a massa. Deu para entender a situação? Então o que é massa relativa, o que é massa verdadeira, e lembrar que a massa é próton mais nêutron, não é que o elétron não tenha massa, é que é muito pequeno, então torna-se desprezível. Beleza, vamos agora analisar os íons. Se vocês concordarem comigo, quando vocês ouvirem a palavra íon, quer dizer que é um átomo ou uma espécie qualquer que perdeu o elétron ou ganhou o elétron. Gente, se eu estou neutro e eu perco o elétron, eu fico com mais prótons do que elétrons. Eu sou um cátion. Então, o que é um cátion? Como vocês podem perceber, o cátion, ele é uma espécie química com carga positiva. Agora, por que a carga é positiva? Porque ele tem prótons maior do que o número de elétrons. Ele perdeu elétrons. Então, olha só. Se eu imaginar que eu tenho ferro e eu disser assim, gente, esse ferro, ele vai perder 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, tenham paciência para entender bem isso, eu perdi 2 cargas negativas. Se eu perdi 2 cargas negativas, eu vou ficar Fe2+. O que é que esse 2+ indica? Que agora eu tenho 2 prótons a mais do que elétrons. Eu tenho 2 prótons a mais. O próton é positivo, então se eu perder elétron, que é carga negativa, eu vou ficar positivo. E se o átomo ganhar elétron, eu pensar o cloro, ele vai e ele ganha um elétron. Gente, se eu ganhar elétron, eu estou ganhando carga negativa. Se eu estou ganhando carga negativa, claramente eu vou ficar negativo. Então, ó, sem se atrapalhar com isso, quando eu perco elétrons, eu vou ficando positivo. E quando eu ganho elétrons, que é negativo, eu vou ficando negativo. É simples. Gente, quando eu perco elétrons e eu fico positivo, eu sou um cátion. E quando eu ganho elétrons, que eu fico negativo, aí eu vou ser um ânion. Então, cátion é um átomo ou uma espécie que perdeu elétrons, ficou positivo. Então, o cátion é carga positiva. Ânion é um átomo ou uma espécie que ganhou elétrons. Poxa, se eu estou ganhando elétrons, eu vou ficando negativo. Tá feita a ideia? Vamos para frente. Vê agora um negócio interessante, ó. Gente, o que são isótopos? A gente costuma dizer a seguinte coisa. Você olha para cá e você marca bem a letra P. Iso quer dizer mesmo. P quer dizer prótons. Agora, pelo amor de Deus, vamos lembrar a seguinte situação. São átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas tem que ter a massa diferente. Quer dizer, pô, Michel, entendi mais ou menos. Olha só isso aqui. Se eu chegasse e dissesse, cara, eu tenho aqui um oxigênio, o número atômico dele é 8 e a massa é 16. Eu tenho outro oxigênio, número atômico 8, massa 16. Eu tenho outro oxigênio, número atômico 8 e massa 18. Olhem os dois primeiros. O número atômico é igual, 8 e 8. Será que eles são isótopos? Aí quando tu para e vê, a massa aqui é 16, a massa aqui também é 16. Gente, eles não são isótopos não. Eles são o quê? Iguais. Iguais. Eles não são isótopos. Então, para ser isótopo, próton é igual, mas massa é diferente. A gente esquece muito isso, tá? Agora, quando vocês olham esse oxigênio e esse, o número de prótons, vocês estão vendo que é o mesmo, 8 e 8. Mas a massa é diferente. Então, esses dois aqui, eles são isótopos. Numa boa, isótopos. Então, vamos lá. Isótopo, mesmo número de prótons, mas a massa é diferente. Cara, tu percebe o seguinte, ó. Se o próton é o mesmo e a massa é diferente, é porque o nêutron é diferente. Então, eu posso dizer que o número atômico tem que ser igual, Z de 1 tem que ser igual a Z do 2, número de nêutrons tem que ser diferente, N de 1 é diferente do N do 2 e a massa do 1 é diferente da massa do 2. Tranquilo. E mais, os isótopos fazem parte do mesmo elemento químico, porque o que é que caracteriza o elemento? Não é o número atômico? Se o número atômico é o mesmo, o elemento químico é o mesmo, mas o átomo pode ser diferente. Então eu posso ter átomos diferentes,
no mesmo elemento químico, porque eles podem ter massas diferentes. Eu vou colocar aqui mais um exemplo, que é o exemplo mais comum de isótopos, que é quando você tem o hidrogênio, que tem número atômico 1, massa 1, o hidrogênio, número atômico 1, massa 2, e o hidrogênio, número atômico 1, massa 3. A gente chama de prótio, deutério e trítio. Ou seja, são isótopos, porque são o mesmo elemento, mesmo número atômico, mas a massa dessas criaturas é diferente. Próxima semelhança, iso, mesmo. N, nêutron. Então, mesmo número de nêutrons. Gente, se vocês pegarem, sei lá, um elemento que nesse aqui, cálcio, número atômico 20, massa 40. Aí você pega potássio, número atômico 19, massa 39. Se vocês pegarem esses dois elementos aí, se vocês olharem no primeiro, o número de nêutrons aqui daria 20, porque 20 mais 20 dá 40. No potássio, 19 para 39. 19 para 39 estão faltando 20. O que é que você percebe? O número de nêutrons é igual, mas o resto é diferente. Então, nêutron igual e os outros diferentes. Então, esses são isótonos. E se você pegasse um outro elemento, vamos pegar isso aqui e afastar só um pouquinho, fazer isso aqui subir um pouquinho, o que seriam isóbaros? Poxa, isóbaros, aí a situação vai ser a seguinte. Eu tenho, ó, iso, a gente sabe que é mesmo. Esse A aqui é de massa. Então agora o que eu vou ter é a mesma massa. A massa tem que ser a mesma, mas o resto tem que ser diferente. Se eu pegasse aqui, ó, gente, X, aí eu dissesse, número atômico é 19, a massa é 40. Y, número atômico é 19, a massa é 40. Z, número atômico é 20, a massa é 40. Vamos ver o que é que eles são? Se vocês concordarem comigo, o primeiro, o X e o Y, ó, número atômico, igual, prótons igual, massa igual. Se o número de prótons é igual, a massa é igual, o número de nêutrons também é igual, então eles são exatamente iguais. E os próximos? Aí você já olha, você já está muito tranquilo, você vê massa 40, massa 40. Opa, a massa é a mesma. Número atômico é diferente, então eles são diferentes, mas eles têm uma semelhança. Qual é a semelhança? A massa. Então essas duas criaturas, elas são isóbaros. Então você já sabe agora o que é isótopo, isótono e isóbaro. Por favor, prestem atenção, porque a gente costuma esquecer. Uma coisa é igual, o resto é diferente. E uma outra semelhança. Gente, o que é que são isoeletrônicos? O nome meio que diz tudo aí, né? Iso mesmo. Eletrônicos, mesmo número de elétrons. São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Agora é legal, porque pode ser átomo ou pode ser molécula. Então, se vocês olharem para isso aqui, ó, agora vai ser, o nosso aprendizado começa bem bacana. Vamos analisar esse primeiro, Mg2+. Vamos colocar aqui, ó, magnésio. Número atômico 12. Esse 12 quer dizer o quê? Que eu tenho 12 prótons. Se ele tivesse nêutron, tivesse neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então seriam 12 prótons e 12 elétrons. Só que vocês estão vendo que a carga ela é mais 2. Mais 2 quer dizer que eu perdi 2 elétrons. Então eu tenho 12 prótons e eu posso dizer que ele apresenta 10 elétrons. Bem tranquilos para não errar besteira nisso daí. E o sódio? O sódio tem número atômico 11 e a carga dele é mais 1. Gente, esse 11 quer dizer que eu tenho 11 prótons. Esse mais 1 quer dizer que perdeu um elétron. Perdeu um elétron. Poxa, se eu tinha 11 prótons, se ele tivesse neutro, era 11 prótons e 11 elétrons. Se ele perder um elétron, significa que esse rapaz agora, ele tem apenas 10 elétrons. Olhem como aqui eu tenho 10 e aqui também, isoeletrônicos. E o último, coloquei mais um para a gente treinar bem isso. Ó, oxigênio. Número atômico 8 e a carga é menos 2. O que é que significa? Se é 8, quer dizer que eu tenho 8 prótons. Gente, se tivesse neutro, eu teria 8 prótons e 8 elétrons. Mas vocês estão vendo que esse menos 2 aqui, ó,
quer dizer que eu ganho 2 elétrons. Ganha 2 elétrons. Poxa, se eu ganho 2 elétrons, eu tinha 8. Ganhei 2, eu passo a ter 10. Então eu posso dizer que ele apresenta 10 elétrons. 10 aqui e 10 aqui. Esses 3 íons são isoeletrônicos. Agora, olhem as moléculas lá embaixo. Vamos analisar essa primeira, N2O. O que é que eu posso dizer? Como está neutro, como não tem carga, ninguém ganhou nem perdeu elétron. Então, como é que ficaria? O nitrogênio tem 7 de número atômico. Como ele está neutro, ele tem 7 prótons e 7 elétrons. Como eu tenho 2 nitrogênios, ficaria 2 vezes 7 elétrons, mais o oxigênio tem 8 elétrons. Se a gente fizer essa conta, 14 mais 8 dariam 22 elétrons. Então, o N2O tem 22 elétrons. E o CO2, que é outra molécula, como é que ficaria? Está neutro, vocês estão vendo que não tem carga. Então, ninguém ganhou nem perdeu elétrons. O carbono, vocês estão vendo aqui que tem 6 elétrons. Eu ponho, ó, 6. O oxigênio tem 8 elétrons. Vocês estão vendo, ó. Então, ficaria mais 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 16 mais 6, eu vou ter 22 elétrons. Gente, aqui eu tenho 22 e aqui também. 2 moléculas com o mesmo número de elétrons. Então, elas são isoeletrônicas. Então, isoeletrônico é mesmo número de elétrons. Pode ser átomo, pode ser íon e pode ser molécula. Tranquilo? Vamos pegar isso daqui agora e aplicar as questões disso. Ver como é que isso cai na prova. Primeira possibilidade, olha o que é que ele diz. As espécies Fe2+, e Fe3+, proveniente de isótopos do ferro, diferem entre si quanto? Gente, letra A, número atômico, não. Se o elemento químico é o mesmo, é ferro e ferro, o número atômico tem que ser o mesmo. Falso. Número atômico e raio iônico. Gente, por favor, se o elemento é o mesmo, o número atômico tem que ser o mesmo. Então não é diferença. Falso. Na letra C ele diz número de prótons. O que são prótons? É o número atômico. Se é ferro e ferro, número atômico, número de prótons é o mesmo. Falso essa criatura também. Letra C. Diferem quanto ao número de elétrons. Real, né? Porque se é Fe2+ e Fe3+, se eles tivessem nêutrons, eles teriam o mesmo número de elétrons, se eles tivessem nêutrons, né? Mas o que é que vocês sabem? Se um perdeu 2 e o outro perdeu 3, o número de elétrons é diferente. Então, beleza. E diferem quanto ao número de nêutrons. Vocês lembram o que é que significam isótopos? Isótopos quer dizer que tem o mesmo número atômico, mas tem diferente massa. Se a massa é diferente, é porque também é diferente o número de nêutrons. Então essa questão ela é muito boa, questão da FUVEST, e a gente marcaria aqui letra D de dado. Vamos só olhar a letra E. De novo ele fala que a diferença de prótons não é diferença de prótons. Então se vocês soubessem que o mesmo elemento tem o mesmo número atômico, tem o mesmo número de prótons, só dava a letra D também. A gente podia fazer por exclusão, né? Outra possibilidade de questão. Ó, o estrôncio 90, gente, quando aparecer assim, ó, isso é a massa. Mas vocês estão vendo aqui, ó, a massa e estão vendo aqui o número atômico. É o principal isótopo desse elemento. Beleza. Encontrado em reatores nucleares. Sobre esse isótopo, é correto afirmar que o seu cátion quer dizer que perdeu elétrons. Bi quer dizer que perdeu 2. Então, quem é que seria ele? Ó? SR, a massa é 90. O número atômico é 38. 38 quer dizer que eu tenho 38 prótons. Se ele tivesse neutro, ele teria 38 elétrons. Só que ele perdeu 2. Ele diz que é cátion, positivo, bivalente, perdeu 2. Então, ele era para ter 38 elétrons. Se perdeu 2, só tem 36 elétrons. E, gente, o que é que vocês lembram? Vocês lembram que a massa é igual a próton mais nêutron. Poxa, se isso é verdade, 90 é igual a 38 mais o número de nêutrons. Se vocês calcularem o número de nêutrons, esse número de nêutrons aqui daria igual a 52. Então, o que é que eu posso dizer? Ele possui 38 prótons. Isso aqui tá ok, ó, 38, 38 e 38. Ele possui 52 nêutrons. Aqui tá ok, ó, e aqui tá ok. E ele possui
36 elétrons, 36 elétrons. Então, só dá letra D. É outra possibilidade que pode cair na prova. Vamos lá? Sem perder o gás, vamos trabalhar. Exercício 3. Os agentes de cor, como o próprio nome sugere, são utilizados na indústria para a produção de vidros, cerâmicas, etc. Tratam-se, em geral, de compostos de metais de transição e a cor depende, entre outros fatores, do estado de oxidação, conforme mostram os exemplos da tabela a seguir. Vamos subir aqui a questão um pouquinho para a gente ter espaço para resolver. Primeira coisa que vocês percebem aí é que ele fala que o cromo que está aqui e está aqui são os dois primeiros, o número atômico é 24. Então, gente, vocês têm aí um Cr, tá? Mais 3 e um Cr mais 6. 24 e 24. Depois vocês têm ferro e ferro. Vocês têm um ferro que é mais 3 e vocês têm um ferro que é mais 2. E vocês veem que ele é 26 e 26. E depois vocês têm um cobre que é mais 2 e vocês veem que ele é 29. O que é que vocês podem ver aí, então, de acordo com os itens? Letra A. O número de prótons do Fe2+, é igual a 24. Gente, o Fe, vocês estão vendo que o número de prótons é 26. Então está fora de questão. Letra B. O número de elétrons do Cu2+, é 29. Ó, elétrons. O Cu tem 29 prótons. Ele teria 29 elétrons se ele tivesse neutro. Só que ele perdeu 2. Se ele perdeu 2, ele só tem 27 elétrons. Então, falso, né? Falso e falso. Tranquilidade nos corações. Fe2+ e Fe3+ não se referem ao mesmo elemento. Claro que é o mesmo, é ferro e ferro. Então, falso. O cátion Cr3+ tem 21 elétrons. Olha o Cr aqui, ó. 24, se tivesse neutro. Perdeu 3. Se perdeu 3, só tem 21 elétrons. Letra D é a resposta. Agora, letra E. O cátion Cr mais 6, o número de elétrons é igual a prótons. Gente, se ele é mais 6, ele perdeu 6 elétrons. Então é bem diferente, né? Só dá letra D. E a gente fez mais uma, tranquilidade. Agora vamos para a questão 4 e última dessa aula. Ó, o elemento B possui 20 nêutrons e é isótopo do A. Então vamos fazer o seguinte. Quando tiver esse tipo de questão, você vai começar fazendo assim, ó. Eu tenho os elementos A, B e C. Ele diz que eu tenho 20 nêutrons no elemento B. E ele é isótopo do A, que tem 18 prótons. Se aqui tem 18, aqui também tem 18. E é isóbaro do elemento C, que tem 16 nêutrons. Quer dizer que o C tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que eles apresentam números atômicos iguais a. Esse é 18, esse é 18. Gente, B e C, ele fala na questão que são isóbaros. Aqui é 18, aqui é 20, então aqui seria 38. Aqui também vai ser 38. 38 menos 16, que é o número de nêutrons, aqui daria 22. Então 18, 18, 22. Só dá letra E. Tá feito. Resolvido. Mais um para nossa conta. Próxima aula a gente vai ver a parte de distribuição eletrônica e do modelo atual. Já estou aguardando vocês. Beijo imenso no coração. Vamos fazer os exercícios aí, a lista de exercícios, hein? Beijo, beijo, beijo.